Graças às acrobacias malucas que fazem e AOS seus personagens icônicos, os fãs tendem a esquecer que os lutadores do WWE são humanos comuns. Bem, eles são, e este vídeo é um lembrete cruel desse fato, já que analisamos os lutadores do WWE e que foram mortos. E não estamos falando da morte de seus personagens na história. Esses são casos reais de lutadores assassinados na vida real. Portanto, não deixe de assistir. Começando com o assassinato de Tank Morgan. Você provavelmente não sabe quem é Tank Morgan e, francamente, não se espera que você saiba, a não ser que seja um historiador da luta livre ou algo assim. Morgan é da época em que era a WWF, muitos anos antes de ser chamada de WWF, e mais tarde de WWE, como a conhecemos hoje. Esse homem começou sua carreira de lutador na década de 1950 e passou as 2 décadas seguintes competindo em vários territórios de luta livre no EUA e no exterior. No auge de sua carreira, Morgan teve uma rixa com o lendário campeão da WWF, Bruno Sammartino, com os dois tendo uma luta épica de 2 em 3 quedas no Madison Square Garden em 1966. Como lutador da WWF, Morgan também era conhecido por ser rival de Ox Baker, Arman Hassan e Tony Parisi. No entanto, ele só passou pouco mais de 1 ano no que hoje conhecemos como WWE. Depois de deixar a WWF em 1967, Morgan passou a competir no Japão pela International Wrestling Enterprise, bem como em algumas promoções na Flórida e na Geórgia. Depois de mais de 2 décadas no wrestling profissional, Tank Morgan se aposentou em 1974 e praticamente ficou longe dos olhos do público, até 15 de agosto de 1991, quando surgiu a notícia de que o ex-lutador havia sido morto a tiros. Morgan estava passeando com seu cachorro em Las Vegas, Nevada, quando de repente um carro passou e atirou nele em frente a uma escola de ensino médio. Um policial conseguiu correr para o local e levar Morgan inconsciente para o University Medical Center, mas já era tarde demais. Morgan foi declarado morto na chegada. Como se tratava de um homem de 58 anos que não tinha muito histórico de problemas, o fato de ter sido baleado foi uma surpresa para todos. Francamente, sua morte ainda não foi explicada ou seu assassino identificado. A suposição geral, entretanto, é que Morgan foi vítima de erro de identidade. Fora isso, provavelmente nunca saberemos por que ele foi morto. Por outro lado, a morte do próximo lutador é um pouco mais explicativa. Seu nome: Dino Bravo. Tendo começado a treinar como lutador desde os 12 anos de idade, Dino, ou melhor, Adolfo Bresciano, estava preparado para a grandeza e ele correspondeu às expectativas. Depois de treinar com Gino Brito, ele começou sua carreira profissional no início dos anos 1970 e passou a década seguinte se estabelecendo como um dos maiores astros da luta livre no Canadá. O impressionante histórico de Dino no Canadá inclui a conquista do Canadian International Heavyweight Championship 6 vezes, o NW, a Canadian Heavyweight Championship, e o NW, a Mid-Atlantic Tag Team Championship. Foi somente em 1986 que ele assinou com a WWF, mas Dino estava se apresentando como um personagem totalmente diferente daquele pelo qual era conhecido. Ao descolorir seu cabelo castanho para loiro e se tornar muito mais musculoso, Dino se tornou um heel na WWF, tendo se voltado contra os irmãos Rougeau. Ele também mudou seu estilo de luta para uma abordagem mais física, confiando mais na força do que na técnica. Sua nova imagem funcionou e Dino ganhou o WWF World Tag Team Championship com Dominic DeNucci, e também manteve o título do WWF Canadian Championship até ser abandonado em 1988. Depois de uma carreira bastante decente, Bravo se aposentou da luta livre profissional em 1992 e começou a treinar lutadores em Montreal, no Canadá. Mas essa não foi a única coisa que ele passou sua aposentadoria fazendo. Aparentemente, o strongman canadense teria se envolvido em contrabando clandestino de cigarros. Também havia rumores de que ele estava envolvido no crime organizado para a máfia Cotrone, o que é bastante crível, já que ele era sobrinho por casamento do chefe do crime de Montreal, Vicky Cotrone.
Não se sabe por quanto tempo Dino Bravo esteve envolvido nesses negócios obscuros, mas, em 1993, um carregamento de US$ 400 mil pelo qual ele era responsável foi interceptado pela polícia e, a partir daí, as coisas desandaram. De acordo com o ex-adversário de Bravo e superastro da WWE, Bret Hart, Bravo lhe fez uma confidência na época do desaparecimento do carregamento e lhe disse que sabia que seus dias estavam contados. Logo, em 10 de março de 1993, os vícios de Bravo o pegaram, aparentemente da maneira mais brutal, pois ele foi encontrado morto após ser baleado 17 vezes em sua casa em Quebec. Que droga! Ninguém jamais foi condenado por seu assassinato, mas não é preciso ser um detetive para saber que a morte de Dino Bravo teve a ver com suas afiliações à máfia. Embora tenhamos visto 2 assassinatos não solucionados envolvendo lutadores da WWE, o próximo foi resolvido. Se isso serve de consolo. Bruiser Brody. Nascido como Frank Goodish, Brody é um dos antepassados da luta livre hardcore. Esse cara entrou no mundo da luta livre na década de 70, mas até hoje, poucos lutadores podem ser considerados mais hardcore do que ele. Quer ele estivesse no ringue como Bruiser Brody, King Kong Brody, Masked Marauder ou Red River Jack, uma coisa era certa: pelo menos uma pessoa sairia do ringue toda ensanguentada. Treinado por Fritz von Erich, Brody lutou literalmente em várias promoções de luta livre, incluindo a World Wide Wrestling Federation, a Southwest Championship Wrestling, a American Wrestling Association e a World Class Championship Wrestling. Como lutador, ele não era apenas duro no ringue, mas também muito protetor de sua imagem. Tão protetor que, às vezes, saía do script e dava uma boa surra no oponente durante uma luta que estava programada para perder. Esses erros não foram suficientes para impedi-lo de entrar nos corredores da fama da maioria das promoções em que trabalhou, incluindo o WWE Hall of Fame e até mesmo o Professional Wrestling Hall of Fame. No entanto, todas essas indicações foram póstumas, pois Brody foi assassinado durante sua carreira. Era 16 de julho de 1988 e Bruiser Brody estava em uma cidade perto de San Juan, em Porto Rico, chamada Bayamón. Ele estava escalado para lutar contra Dan Spivey no estádio Juan Ramón Lobriel e estava no vestiário se preparando para a luta. Enquanto estava no vestiário, o colega lutador e booker José Huertas González pediu a Brody que fosse até a área do chuveiro para discutir negócios, o que ele fez. Agora, a parte louca de todo esse caso é que não havia nenhuma testemunha por perto quando tudo ocorreu. No entanto, a história que a polícia contou mais tarde é que Brody e González tiveram uma discussão acalorada enquanto estavam no banheiro. A próxima coisa que as pessoas ao redor ouviram foram 2 gritos tão altos que todo o vestiário ouviu. O renomado fisiculturista e lutador Tony Atlas foi o primeiro a chegar ao local. E o que ele encontrou foi uma visão horrível de Brody curvado, segurando seu estômago, e González em pé sobre ele segurando uma faca ensanguentada. Como era de se esperar, Atlas procurou atendimento médico imediatamente. No entanto, os paramédicos só chegaram ao local quase 1 hora depois, graças ao tráfego intenso ao ar livre e à grande multidão no estádio. Quando chegaram, Tony Atlas ajudou a colocar Brody na ambulância que o aguardava, mas ele já havia perdido muito sangue. Brody Bruiser morreu logo depois de suas facadas, enquanto José González foi acusado de assassinato. Mas adivinhe o que aconteceu? Quando compareceu ao tribunal, González decidiu testemunhar em sua própria defesa, afirmando que só esfaqueou Brody em legítima defesa. E apesar da presença de uma testemunha, González foi absolvido do assassinato em 1989, em parte graças às testemunhas de acusação que moravam fora de Porto Rico e não compareceram ao julgamento. Todas elas alegaram que só receberam a intimação após o término do julgamento, o que parece um pouco duvidoso. Mas até então não importava. González havia sido absolvido. No entanto, temos que dizer que depois de todo o processo judicial,
surgiram algumas informações que realmente fazem parecer que José Gonzalez se safou de um assassinato. Tony Atlas e outro colega, Dutch Mantell, disseram em uma entrevista que Gonzalez uma vez ameaçou matar Brody depois de ser impiedosamente derrotado em uma luta contra o falecido nos anos 70. E fica pior. Tony Atlas também falou sobre a obscuridade da prisão de Gonzalez. Ele também mencionou que Bruiser Brody estava prestes a se tornar proprietário da empresa de luta livre antes de sua morte, e deu a entender que demitiria Gonzalez, dando a este último o motivo para o assassinato. No entanto, todas essas informações vieram à tona após a conclusão do julgamento. E apesar de todas as insinuações de Atlas e da viúva de Brody, Gonzalez recusou ofertas para ser entrevistado sobre o assunto. Isso e o fato de a arma do crime nunca ter sido encontrada tornam o caso ainda mais sombrio, mas provavelmente nunca descobriremos a verdade. Para um caso mais aberto e menos misterioso, vamos dar uma olhada no assassinato de Nancy Benoit. Esse caso pode ter sido resolvido e encerrado, mas é importante avisá-lo. Ele também é um dos casos de assassinato mais perturbadores da história dos esportes e do entretenimento. Nancy Benoit foi uma das maiores lutadoras da década de 1990. Mas antes de assumir o sobrenome Benoit, Nancy Sullivan começou sua carreira de lutadora na Florida Championship Wrestling em 1984, antes de se transferir para a WCW 3 anos depois. Formando uma aliança com seu então marido, Kevin Sullivan, e adotando o nome Woman, ela se mudou para a ICW em 1993, antes de ressurgir na WCW em 1996. Foi durante esse período que ela se afiliou aos Four Horsemen, que consistiam em Flair, Arn Anderson, Brian Pillman e seu futuro marido, Chris Benoit. E caso esteja se perguntando, sim, estamos falando do mesmo Chris Benoit que se tornaria bicampeão mundial dos pesos pesados, vencedor do Royal Rumble e atração principal de vários eventos pay-per-view da WWE. Os dois se casaram em 2000 após um relacionamento de 3 anos que começou como um artifício na tela para criar uma rixa entre Chris Benoit e o ex de Nancy, Kevin Sullivan. Nancy logo saiu da tela alguns meses depois de seu relacionamento com Chris Benoit e nunca mais foi lembrada, enquanto seu marido se tornou um dos maiores nomes da WWE. A próxima vez que seu nome chegou às manchetes foi em junho de 2007, quando ela foi declarada morta no mais horrível e perturbador dos casos. Nancy foi morta na sexta-feira, 22 de junho de 2007, por seu marido, Chris Benoit, em sua casa em Fayetteville, Geórgia. Seu corpo foi encontrado enrolado em um cobertor com um exemplar da Bíblia ao seu lado. A perícia mostrou que ela havia sido morta por estrangulamento com uma corda pelo marido. Entretanto, parecia não haver sinais de luta imediata. Isso se deveu ao fato de que seus membros e braços já haviam sido amarrados antes de sua morte. Bastante sombrio, mas é aqui que as coisas tomam um rumo ainda mais sombrio. O corpo de Nancy só foi encontrado 3 dias depois, quando ela foi encontrada morta com seu filho, Daniel Benoit, e seu marido, Chris. As investigações revelaram que Chris havia assassinado a esposa e o filho no dia 22 de junho, antes de tirar a própria vida por enforcamento, provavelmente 2 dias depois. Os corpos da família só foram descobertos no dia 25 de junho, depois que a polícia foi alertada. Entre os dias 22 e 24, Chris Benoit conversou com seu colega lutador e amigo íntimo, Chavo Guerrero, e lhe deixou algumas mensagens perturbadoras que o levaram a acionar a polícia depois de não ter notícias de Chris por cerca de 24 horas. Quando a polícia chegou à residência da família, já era tarde demais. Foram necessárias semanas de investigação para solucionar o misterioso caso de assassinato-suicídio que havia acontecido. E desde então, há muitas explicações para o que levou Chris Benoit a fazer o que fez. No entanto, a mais aceita é a de que ele sofria de problemas mentais crônicos, além de abuso de esteroides e álcool, o que o levou a assassinar a família e tirar a própria vida. Qualquer que seja a verdade, o caso dos assassinatos, suicídio de Benoit, é sem dúvida uma das histórias mais horríveis da WWE, mas não deixe que isso o engane. Os demais casos de lutadores da WWE que foram mortos não ficam mais familiares ou mais fáceis de digerir. Continuando,
temos o assassinato de Chris Adams. The Gentleman era conhecido por muitas coisas, inclusive por ser promotor de luta livre, treinador e judô. Muitos se lembram de Chris Adams como o homem responsável por treinar sozinho o grande Stone Cold Steve Austin da WWE, mas ele é muito mais do que isso. Antes de lutar, Adams participou de torneios profissionais de judô e ganhou o Campeonato Nacional Britânico de Judô para sua idade e categoria de peso 3 vezes AOS 21 anos. Com um bom conhecimento de artes marciais, ele começou a se interessar por luta livre e nos 23 anos seguintes, Adams teve uma carreira extremamente bem-sucedida na luta livre profissional, conquistando 26 títulos. Bem, esse é um número impressionante de títulos para qualquer lutador. Então, por que a maioria dos fãs de luta livre não está familiarizada com o nome Chris Adams? Provavelmente porque o inglês passou esses 23 anos de sua carreira indo de promoção em promoção. Adams atuou em organizações como a Universal Wrestling Association, Southern Championship Wrestling, National Class Wrestling, Global Wrestling Federation e NW, a Hollywood Wrestling. Ele obteve mais sucesso na World Class Championship Wrestling, onde se tornou o campeão mundial dos pesos pesados, e foi somente no final de sua carreira que ele entrou no mundo mais familiar da WCW. Entre 1997 e 1999, ele teve alguns combates bastante icônicos na WCW, inclusive contra Randy Savage. Um combate arbitrado por Joe J. Dillon e concluído com a interferência de Lex Luger. No final de 1999, Adams deixou a WCW porque estava insatisfeito com seu papel de jobber. Ele retornou ao Texas para trabalhar como promotor, e foi basicamente isso. Até abril de 2000, quando Adams e sua namorada de 4 meses, Linda Kaffengst, foram encontrados inconscientes no apartamento de um amigo. Acontece que o casal havia consumido uma grande quantidade de álcool e uma droga chamada GHB antes de sofrer uma overdose. Felizmente para Adams, ele se recuperou da overdose. Mas apenas 10 horas depois de ter recuperado a consciência, sua namorada morreu em um hospital local. Foram iniciadas investigações sobre a morte dela. E Adams, como suspeito, começou a morar em Rowlett com sua nova esposa Karen e sua filha de 10 anos. Surpreendentemente, mais de um ano depois, em junho de 2001, Chris Adams se entregou às acusações de homicídio culposo pelas quais foi indiciado. Ele foi colocado na lista de aguardando julgamento, mas nunca chegou a ouvir o veredicto do caso de homicídio culposo, pois ele mesmo foi vítima de um. Aparentemente, ele não havia aprendido com a overdose que sofreu um ano antes e estava se embriagando com um amigo. William Brent Burray Parnell estava em sua casa em Waxahachie, Texas, em 7 de outubro de 2001. Uma coisa levou à outra, e os dois amigos começaram uma discussão que acabou saindo do controle e terminou com Parnell atirando no peito de Adams com um revólver calibre 38. O ex-lutador morreu imediatamente, aos 46 anos de idade, e seu amigo foi acusado no tribunal. No entanto, Parnell alegou que foi em legítima defesa e, apesar de ser o proprietário da arma, foi absolvido de todas as acusações e liberado. Parece familiar, não é? De qualquer forma, Chris Adams foi morto, mas ninguém foi preso por seu assassinato. E parece que ninguém ficou particularmente triste com sua morte, visto que Steve Austin, que se supunha ser seu protegido, disse o seguinte após sua morte: "Sinto muito que ele tenha sido morto, mas o cara não tinha um bom karma." Isso é uma coisa muito fria de se dizer, até mesmo para o Stone Cold Steve Austin. À medida que nos aproximamos do final de nossa lista de lutadores da WWE que foram mortos, temos um caso que, honestamente, poderia dar um bom roteiro de filme: a morte de La Parquita e Espectrito 2. Sim, desta vez, não se trata apenas de um, mas de 2 lutadores mortos, nascidos Alberto Pérez Jiménez e Alejandro Pérez Jiménez. Esses 2 caras eram irmãos gêmeos na vida real que eram lutadores profissionais anões, ou como são chamados no México, mini estrela luchador. Sim, a luta livre de anões é uma coisa no México. Sempre foi. Os gêmeos foram treinados por seu irmão mais velho, Mário Pérez Jiménez, que trabalhou como Espectrito,
e seguiram carreira na luta livre profissional de 1990 até sua morte em 2009. Devemos mencionar, porém, que um teve mais sucesso do que o outro. Alejandro, que atendia pelo nome de Espectro 2, foi o mais bem-sucedido dos dois, tendo trabalhado não apenas para a promoção de luta livre profissional mexicana, assistência, assessoria e administração, mas também para o International Wrestling Revolution Group, o circuito independente mexicano e a WWF. Sim, em 1997, Vince McMahon teve a ideia de iniciar um intercâmbio de talentos entre a AA e a WWF, o que fez com que a AA enviasse alguns de seus minis para trabalhar na WWF. Alejandro foi um dos poucos selecionados e, ao chegar à WWF, foi reempacotado como uma versão em miniatura do Mankind e recebeu o nome de Mini Mankind. Ele lutou na WWF até o fim do período de troca de talentos antes de continuar a trabalhar no México. Por outro lado, seu irmão Alberto foi demitido da AA por faltar a muitos shows. Ele passou a maior parte de sua carreira percorrendo o circuito independente mexicano sem nunca trabalhar regularmente para nenhuma promoção. Em 2009, a maior parte do mundo da luta livre já havia se esquecido dessa dupla. Nem mesmo a WWE trouxe Alejandro de volta para reprisar seu papel como Mini Mankind, quando o personagem foi trazido de volta em 2008. No entanto, em 29 de junho de 2009, os dois irmãos foram encontrados por faxineiros de um hotel mortos em seu quarto. Relatos revelaram que os irmãos haviam se hospedado em um hotel após um show de domingo à noite e contratado os serviços de duas prostitutas. As mulheres os seguiram até o quarto de hotel. Mas, em vez do que os gêmeos esperavam, as mulheres adulteraram suas bebidas com o que se acreditava ser colírio misturado com álcool. Lembre-se de que dissemos que isso parece um roteiro de filme. Acontece que as duas mulheres faziam parte de uma gangue chamada La Filtración. Então, depois que os irmãos desmaiaram, as mulheres roubaram suas carteiras e telefones celulares e fugiram. Acredita-se que as mulheres não tinham a intenção de assassinar suas vítimas. No entanto, o volume de drogas que elas adicionaram às bebidas era relativo ao tamanho. Isso significa que o que teria nocauteado dois homens de tamanho normal fez com que os dois anões tivessem uma overdose e acabassem morrendo. Um mês depois, a polícia mexicana prendeu uma das duas mulheres suspeitas de serem responsáveis pela morte dos gêmeos Jimenez, rastreando um dos celulares dos gêmeos que as mulheres roubaram. Outro mês depois, uma segunda suspeita foi presa e, em julho de 2010, as duas mulheres foram consideradas culpadas e condenadas a 47 anos de prisão. Essa é uma história e tanto, não é mesmo? Para a última história de nossa lista, temos o assassinato de Ricky Lawless. Ricky quem? Não se preocupe, você não o conhece e não esperamos que conheça. Para ser franco, Ricky Lawless nunca lutou na WWE e o mais próximo que chegou disso foi treinar Axel Rotten, ex-estrela da ECW. Isso é o que Ricky Lawless era. Claro, ele era um lutador profissional, mas era mais conhecido por ser um treinador e promotor de luta livre. Ricky passou a maior parte de sua carreira na luta livre competitiva nos territórios regionais do leste, do meio do Atlântico e do Sul durante o início e a metade da década de 1980. Ele era bem conhecido em promoções como a International Championship Wrestling e a National Wrestling Federation. No entanto, seu maior sucesso foi ser proprietário de uma escola de luta livre que produziu não apenas Axel Rotten, mas também nomes como Steve the Brawler, Lawler, Playboy, Bob Starr e Joey Maggs. Talvez o bom e velho Ricky pudesse ter tido uma carreira bem-sucedida na luta livre. Talvez ele pudesse até mesmo ter chegado à WWE, mas nunca descobrimos isso porque ele morreu com apenas 28 anos de idade. A data de sua morte foi 30 de novembro de 1988 e vários meios de comunicação estavam prontos para cobrir a história de Ricky Lawless sendo baleado
e morto. A princípio, a notícia que surgiu foi que Rick havia sido morto pelo ex-parceiro de luta Vladimir Koloff. No entanto, uma investigação policial revelou que Rick havia sido morto por Raymond Michael Swartz, de 22 anos. Um documentário da Hustler, 3 anos depois, revelou que Swartz era o marido de uma certa mulher com quem se acreditava que Rick tinha tido um caso. Aparentemente, Swartz descobriu e, com a fúria de um homem desprezado, fez justiça com as próprias mãos e atirou em Rick Lawless. Alguns acreditam que a história tem mais detalhes, mas o que podemos confirmar é que, logo depois, Swartz foi declarado culpado e acusado de assassinato em primeiro grau de Rick Lawless. Qual desses casos você considera o mais trágico? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.